Olá a todos, como vocês estão? Eu sou o professor de vocês, Matheus. Hoje nós estamos aqui para falar do verbo to be, mas agora no passado, né? Considerando aqui que vocês já guardaram a conjugação do verbo to be no passado, né? A saber, no passado o to be só tem duas formas, o was e o were. O were a gente vai usar para todos os pronomes no plural. E o was a gente vai usar para todos os pronomes no singular, com exceção do you, né? Porque o you é tanto singular quanto plural, e para o you a gente vai sempre usar o were, né? You were, você era ou você estava. Considerando que isso aí está dominado, agora nós vamos falar das frases aqui no passado, ok? Com o verbo to be. Para começar, nós vamos traduzir uma frase aqui, ó. Ele estava em casa. Como é que seria essa frase? Acho que é mais tranquilo, né? He was at home. Ok? Então a afirmativa é essa. Nas negativas e interrogativas, o que a gente tem que recordar é o seguinte: o was ou were, ele mesmo vai ser usado como auxiliar, tá? Ou seja, was ou were a gente vai usar na negativa antes do not, e o was ou were a gente vai usar na interrogativa antes do sujeito, né? Fazendo aquela lógica do auxiliar. Então, na negativa vai ficar He was not at home. Observem que o auxiliar sempre vem antes do not na negativa, né? Na interrogativa, como é que vai ficar aqui? Was he at home? Ele estava em casa? Bem tranquilo, né? Então a gente aqui no guardando a conjugação do was e do were, quando usar cada um. E lembrando que o was ou were faz o papel de auxiliar, basicamente não tem como errar, né? Papel de auxiliar, só para reforçar mais uma vez, na negativa antes do not, na interrogativa antes do sujeito, e na grande maioria das vezes o sujeito nos exercícios nossos é um pronome, tá? Às vezes pode ser um outro substantivo qualquer, mas geralmente aqui nos exercícios vai ser um pronome, tá? Outra frase aqui, elas eram amigas. They were friends. They were friends. Negativa. They were not friends. Mais uma vez, auxiliar antes do not negativa, né? E na interrogativa, auxiliar vindo antes. Were they friends? É isso aí. Bem tranquilinho? Pessoal, antes da gente finalizar aqui, vamos falar também das formas abreviadas, tá? O was e o were não têm abreviações nas afirmativas, ok? Então, was e were não vão ter abreviações nas afirmativas, mas nas negativas eles têm. E geralmente os auxiliares, a abreviação do not, geralmente vai ser essa, olha só, a gente troca o O aqui por um apóstrofo e junta com o auxiliar. Geralmente é assim, a gente só tem uma exceção para isso aqui, tá? Mas geralmente é assim. Então, a gente junta o was com N apóstrofo T. Aí a pronúncia vai ser wasn't. Wasn't, ok? E aqui no were not, mesma coisa, a gente tira o O, no lugar do O a gente coloca um apóstrofo e junta com quem está antes, né? Junta com o auxiliar que está antes. Aí fica weren't. Ok? Então, esse vídeo aqui rápido, né? Para dar uma dominada aqui no passado do to be. E na sequência eu vou estar enviando o exercício para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.